Oi, pessoal. Dando continuidade à questão dos convites, hoje nós vamos falar sobre o texto do convite. Nós temos eventos sociais e nós temos eventos corporativos. Os eventos públicos eu vou deixar para uma outra hora. Então, eu vou mostrar para vocês a diferença entre os dois textos, como é que nós elaboramos esses dois textos para esses dois tipos de evento que eu estou abordando aqui. Então, primeiramente, eventos sociais, o texto, principalmente em casamentos, o texto ele é totalmente escrito alfabeticamente. O que quer dizer? O horário, a data, é sempre escrita por extenso, não é escrita com números. O que nós vamos escrever com números é única e exclusivamente o número do local e número de telefone. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Aqui vocês podem ver, eu acho que assim dá para vocês verem bem. Apesar de que aqui está escrito tem a honra, na verdade nós temos o prazer e não a honra. Eu acho que a honra é uma coisa que não cabe em um evento social, é mais para evento público. Mas vamos dar continuidade nisso. Então, os pais da noiva, os pais do noivo, eles convidam para o casamento de seus filhos os nomes os pais da noiva e aqui o nome da noiva e assim sucessivamente. Então, notem que aqui no corpo do convite estará tudo escrito por extenso. Os endereços, o CEP, o RSVP também não. Os números aparecem porque não teria condições de escrever um número de telefone por extenso, certo? Agora, nós podemos discutir, e se um dos pais faleceu? Hoje em dia, muita gente diz que não se deve colocar em memória. Eu acredito que depende muito da situação. Em memória quer dizer que a pessoa já é falecida, mas que continua sendo pai ou mãe desta criatura que vai se casar, no caso, certo? Então, é como prestar uma homenagem para a pessoa falecida, porque, vejam bem, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu sou órfã de pai e mãe, mas eu não deixo de ser filha do meu pai e da minha mãe. Inclusive, meus documentos não mudaram após o falecimento dos meus pais, eu continuo com a mesma filiação. Então, eu acho muito válido colocar. Muita gente fala assim, não, morreu, então não vamos colocar. Não, coloquem sim. Agora, o em memória, vocês coloquem se vocês quiserem. Isso é só uma questão de sinalizar que a pessoa não está mais viva, mas pode ser omitido sem problema nenhum. Quando a paternidade é desconhecida, ou então a pessoa não teve contato com o pai ou com a mãe, pode acontecer também, porque só o pai, né? Não sejamos assim tão preconceituosos. Existem mamães também que abandonam os filhos. E a pessoa não quer mencionar o nome. Não tem problema, coloque só a mãe. Né? Imaginem só um bebê por inseminação artificial, ou seja, uma produção que eu esqueci como é que se fala essa produção de só insemina, não tem pai e tudo bem. Mãe todo mundo tem que ter, né? Porque todo mundo nasce de algum lugar, ninguém é filho de chocadeira. Mas pai, às vezes, né? Mas tudo bem, isso não vem ao caso. Os pais podem convidar. Um casal que já passou dos 30 anos, que não mora mais com os pais, que está independente financeiramente, eles não precisam colocar os pais como convidando. Eles podem, eles mesmos, o próprio casal que vai se casar, pode convidar as pessoas, não tem necessidade. No outro caso, por exemplo, pessoas separadas que se casam, então fica até simpático os filhos convidarem, né? Pode acontecer, por exemplo, numa festa de 80 anos de uma pessoa, completar 80 anos é realmente um
uma data especial. Então, muitas vezes se promovem grandes festas para a pessoa que está comemorando os 80 anos. Então, se colocam os filhos, os netos e às vezes até os bisnetos. Fica muito, muito simpático. Não tem problema nenhum. Fica interessante. O importante é a gente saber como convidar, qual é a estrutura do convite, conforme eu mostrei. Eu vou mostrar novamente para vocês, para não dizerem que ficou muito rápido. Então, mais ou menos assim. Quanto ao formato do convite, quanto maior o convite mais formal o evento será. Quanto menor o convite for, menos formal o evento será. Então, vocês tenham isso em mente. Um convite de casamento, ele pode começar a ter a partir de 21 por 22 centímetros, um pouquinho maior, não tão quadrado, quase quadrado. E depois 21 por 24 e assim sucessivamente. Um evento corporativo. Como é o convite do evento corporativo? Aí ele muda totalmente. Por quê? Existe sempre uma lógica, gente, etiqueta não é invenção, tá? Sempre tem um porquê. O convite corporativo, ao contrário do convite social, ele é recebido no seu ambiente de trabalho. Por outro lado, o convite social é recebido na residência. Então, o que acontece? No trabalho, tempo é dinheiro. Então, a estrutura do convite muda totalmente. Então, nós temos aqui um exemplo. Eu vou até abaixar aqui para não dar muita interferência. Um exemplo de um convite corporativo. E vocês notem o seguinte, que os dados do evento, a data, o horário, o local, enfim, todas as informações pertinentes, elas estão em destaque aqui. E aqui vai o nome do convidado. Mas, Ana, por que o nome do convidado no corpo do convite? Porque, conforme eu disse para vocês, o convite corporativo ele é recebido num local de trabalho. Muitas empresas, elas fazem triagem da correspondência. Então, o que acontece? Se o nome da pessoa só está no envelope, o envelope, geralmente a correspondência é aberta até por uma questão de segurança. Em grandes empresas isso ocorre constantemente. E depois de aberto, ele é protocolado, esse envelope, a data que foi recebido. Então, é um carimbo que se coloca e isso é arquivado, a maior parte das vezes. E o convite depois é encaminhado à pessoa em questão. Então, se não tem o nome da pessoa no corpo do convite, o convite vai se perder dentro da empresa. Para quem que é? Se o envelope ficou na triagem, no recebimento de correspondência, até chegar na pessoa, ninguém sabe mais para quem que é. Então, é por isso. Então, vocês vejam que as questões de etiqueta sempre têm um porquê. Sempre tem um porquê. Qualquer hora, eu vou dar uma dica para vocês sobre utilização de talheres, mas assim, algo muito rapidinho, porque isso eu costumo ensinar pessoalmente. Mas é só para vocês terem uma ideia de como a etiqueta, como o comportamento social, ele precede uma lógica. Ele sempre tem um porquê, nunca é uma invenção, correto? E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês escrevam. Eu gostaria de pedir para vocês darem um like nos meus vídeos, se vocês gostarem, ou um dislike, tanto faz, que vocês comentem o vídeo e que vocês se inscrevam, porque eu prometo, de vez em quando eu postava um vídeo, mas era uma coisa muito esporádica. Agora eu estarei mais efetiva no YouTube, e eu gostaria que vocês se inscrevessem, ativem o sino, assim vocês vão receber a notificação de quando tiver um novo vídeo. O próximo vídeo já está programado e eu vou falar a respeito de etiqueta para os jovens, que é uma coisa muito séria e muito necessária. Eu estou vendo uma dispersão muito grande e eu vou contar um caso para vocês muito interessante que eu acabei me lembrando enquanto eu estava elaborando o script desse próximo vídeo,
que vocês vão ficar chocados. Então, daí a necessidade de realmente nós tentarmos, né? Colocar alguma coisa assim de bom na cabeça desses jovens, tá bom? Gente, por hora eu fico por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar um like ou um dislike e comentem, perguntem o que vocês quiserem, eu estarei sempre pronta para responder, tá bom? Aqui já é tarde, aí no Brasil deve ser mais tarde ainda, umas 2 horas a mais. Então, uma boa noite para vocês, um beijo muito grande e até breve, tá bom? Tchau, tchau!